tarde a todos. Meu nome é Lilian, trabalho junto com o Pedro aqui no Membership, no Supera Park. E hoje nós vamos começar mais um webinar do Supera. Hoje nós convidamos o professor Marcelo Massoneto. O professor Marcelo, ele é bacharel e mestre em administração. Ele é gerente regional do Ciesp, em Ribeirão Preto. Ele também é professor universitário. E o assunto do nosso webinar de hoje é medidas do governo para auxílio de pequenas e médias empresas em tempos de Covid-19. Eu vou colocar aqui no chat um formulário para quem quiser fazer pergunta anônima, mas quem quiser também, após a explanação do Marcelo, quiser fazer pergunta aberta, ou pelo áudio, ou pelo chat, fique à vontade. Eu vou pedir para todo mundo desligar a câmera e o microfone para ficar melhor a transmissão, se vocês puderem, ok? Marcelo, se você quiser começar. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado, Lilian, pelo convite. Tá? Agradecer a oportunidade, dar um alô para o pessoal que eu conheço, aí o Dalto, Eduardo, Cristiane, prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, vocês estão visualizando corretamente aí a apresentação, né? O que eu fiz aqui, na verdade, eu peguei um compilado que tem nesse site que está aqui embaixo do meu nome, que é o coronavírus.fies.com.br, tá? Esse é um site que ele vem sendo atualizado diariamente, com tudo que tem de novidade, que impacta as empresas, de medida do governo, de coisas que foram aprovadas, que foram rejeitadas. Está até classificado a questão impacto jurídico, econômico, impacto da questão de meio ambiente, de licença ambiental das empresas. Então está bem explicado, está bem atualizado, né? Recomendo que vocês, se tiverem dúvidas ou questões também, né, pós esse nosso encontro, vocês podem acessar o site e deixar lá as questões ou consultar mais informações, tá? Bom, então se eu fosse definir em 3 pilares o que foi feito até agora para apoiar as empresas nessa época que a gente está de crise decorrente da pandemia, seriam 3 fatos, né? A redução e postergação de tributos, né, que eu acho que foi o mais efetivo, e isso assim, tudo que eu estou falando aqui é principalmente da esfera federal, tá? Na esfera estadual e municipal não foram tão efetivos como o que aconteceu na esfera federal. Então, redução e postergação de tributos, a questão de crédito emergencial, né, expansão da liquidez do sistema bancário, e por último, a flexibilização dos contratos de trabalho, que é a mais polêmica, mas também no cenário atual necessário. Tá? Bom, vamos lá então, item por item, né? Redução e postergação de tributos. Eu vou começar aqui listando as principais reduções que aconteceram aí no período que estão apoiando as empresas, né? Então, a gente tem a redução da alíquota do imposto de importação para os produtos médicos hospitalares de combate ao Covid. Isso aqui, inclusive, também do IPI, né, que foi reduzido a 0 para produtos médicos hospitalares. Eu cheguei, acho, até passar isso para o Saulo, né, por conta da ação bacana da Supera aí de juntar as empresas startups para fazer os testes, né, de identificação do Covid. De repente, isso pode beneficiar as empresas aí do pacote, né? Houve também uma redução da alíquota de 50% da contribuição, né, para o Sistema S, por 3 meses. Então, isso é uma redução significativa, né, tanto o sistema de indústria, que envolve o SES e o SENAI, como também o Sistema S lá do comércio, que seria o SESC, Senat, o SEBRAE, né, e também lá os outros S ligados à parte de agricultura e transportes. Houve também a redução na alíquota de IOF, né, nas operações de crédito durante esses 3 meses. Essas aqui foram as principais reduções. Pode ter mais coisas assim, mas se vocês depois quiserem checar a lista completa, tem naquele site que eu informei aqui no comecinho da apresentação. Tá? Em termos de prorrogação, né, ou postergação aí do pagamento de tributos.
a gente teve lá pela esfera da esfera federal a prorrogação do prazo para recolhimento do tributo do Simples Nacional e do microempreendedor individual, né? O do MEI foram lá 180 dias de todos os tributos, e do recolhimento lá do pessoal do Simples Nacional teve uma diferenciação, né? Então, os impostos da esfera federal, eles foram prorrogados lá em média 180 dias, porque tem uma variação, alguns foram meses, foram 181, 182, mas assim, na média 180 dias, e os impostos lá da esfera estadual municipal, 90 dias, quando a gente trata lá das empresas do Simples Nacional. Houve a prorrogação de prazos processuais, né, somente da Receita e da Fazenda Nacional, né, e da Receita, inclusive, afetando as pessoas físicas, né, então, o prazo que era até 30 de abril, ele foi prorrogado, se eu não salvo engano, aí, final de junho. Houve também uma prorrogação das certidões negativas, que são utilizadas aí para obtenção de financiamento junto à BNDES, participar de processos licitatórios que são exigidos, então as certidões que já estavam válidas, que iam vencer durante esses períodos, elas foram prorrogadas por cerca de 90 dias, salvo engano. Tá? O CIESP, juntamente com a Fiesp, a gente fez uma ação tentando a prorrogação dos impostos estaduais, né, o que notadamente impacta nas indústrias aqui, que é o nosso público-alvo, né, que é a razão de existir do CIESP, por conta do CMS, né. Só que essa liminar ela foi indeferida, a gente não conseguiu sucesso nela, e a gente fez também uma pesquisa aqui na região para avaliar se houve alguma coisa por parte do ISS, né? Aqui está um erro na apresentação, não é ICMS, eu queria colocar IPTU, tá? Seriam os impostos municipais, e só que não houve alteração aqui na região Ribeirão Preto e nas principais cidades aqui do entorno, né? Salvo eu não sei informar, por exemplo, Sertãozinho, porque Sertãozinho não é a minha base dentro do CIESP, então eu não fiz a pesquisa com eles. Mas a grande maioria das cidades aqui do entorno não tiveram nenhuma ação nesse sentido de prorrogar o vencimento, as parcelas que tinham, né, desses impostos municipais, tá? Há sim várias cidades no estado, acompanhando outras regionais que também fizeram a pesquisa, ação do governo, né, dos governos municipais, de prorrogar lá durante 90 dias, 180 dias, isso variou de município para município, mas não aconteceu aqui na nossa região. Bom, agora falando do segundo pilar, que é o crédito e expansão da liquidez, né? Esse do crédito é um grande problema, né? Eu ouvi, isso já faz bastante tempo, acho que faz mais de 10 anos, eu ouvi uma definição de banco que eu achei assim, engraçada e triste ao mesmo tempo, porque na verdade acaba sendo verdade, né? O pessoal fala que banco mais ou menos funciona assim, ele te oferece um guarda-chuva, pomposo, aberto, né? Tudo bonitinho, no momento que não está chovendo, né? A partir do momento que começou a chover, o guarda-chuva some, né? E assim funciona também com os bancos, com essa questão de crédito. Então, assim, a gente tem tido muita reclamação das empresas, das indústrias aqui que a gente tem mais contato, de que toda aquela história, né, de crédito que estava sendo anunciada pelo governo não estava acontecendo de fato. Né? Eu deixei aqui listado aqui a linha emergencial de crédito para a folha de pagamento, que é o único que foi o mais recente e que tá funcionando, né? Mas aqui a gente tem, só exemplificando o que tem acontecido principalmente com as linhas do BNDES, é que você acaba, assim, o BNDES ele lança a linha com juros assim subsidiados, um juros mais atrativo para as empresas, só que o que acontece? O banco, o BNDES ele não empresta diretamente para a empresa, né? Ele só atua diretamente com as empresas com montantes lá, com recursos acima de 10 milhões. Abaixo de 10 milhões, que é o caso lá da grande maioria das empresas, elas precisam ter um agente financeiro. E é um banco normal, né? Você tem lá todos os bancos, desde Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco, todos eles operam as linhas do BNDES. Mas o que acontece?
é o banco, esse agente financeiro que intermedia, é ele que assume o risco, né? E num momento como esse, os bancos não estão interessados em assumir risco. Então, o que eles fazem? Eles não ofertam as linhas do BNDES, falam que não tem as informações, não tem dados de operação, e mesmo porque também eles tentam priorizar as linhas próprias do banco, né? Que as taxas são maiores, as margens deles são maiores, e eles não têm interesse nenhum de colocar uma linha do BNDES, que eles vão ganhar menos e ainda vão assumir o risco, né? Mas, enfim, essa linha emergencial de crédito que está aqui no slide, ele tem funcionado, tá? O foco dele, o público-alvo, são empresas com faturamento lá de 360 mil até 10 milhões. O foco é folha de pagamento, né? E a folha de pagamento para ajudar durante 2 meses. E tem um limite a ser financiável, que é lá de 2.090 por trabalhador, né, da empresa, que seriam lá 2 salários mínimos. E aí o recurso e o risco lá, 85% do tesouro, 15% do setor bancário. Acho que teve uma pressão do governo em cima dos bancos para fazer essa linha acontecer. Ela tem acontecido, não tem spread bancário. Os juros lá é de 3,75% ao ano, que é a taxa da Selic. Dá uma carência lá de 6 meses e tem um prazo que ele varia lá conforme o banco, né? Em contrapartida, a empresa ela se compromete a não demitir os funcionários lá por 2 meses adicionais, né? Questão lá de débito e inadimplência. Isso verificando de fato, conversando aqui com as empresas associadas, se a empresa tiver alguma restrição, algum apontamento, alguma coisa que ela não está em dia com os bancos, ela não vai conseguir esse recurso, tá? Tem uma parte do risco também em cima do banco e eles não estão concedendo esse crédito para essas empresas que não estão em dia, né? Acontece também, mesmo a empresa conseguindo esse limite aí de 2.090 por funcionário, né? Por exemplo, se a folha de pagamento delas é um valor maior, tem lá por funcionário acima desse limite, o restante ela tem que financiar. Mas mesmo se ela ficasse dentro desse limite, tem alguns casos de empresas que não estão conseguindo 100% do valor, tá? E não é muito claro, não sei se é por questão de falta de recurso, por análise de crédito, mas já tem casos de empresas que conseguiram 80%, 50% do valor total que elas teriam direito, né? Tem alguns casos mais específicos de empresas que elas não estão conseguindo por conta que elas têm que fazer antecipação do pagamento por conta de acordo com o sindicato, né? Então, por exemplo, tem uma empresa lá que pagava 5%, por exemplo, desse mês referente ao mês anterior, que eram 60%, e agora no dia 20, né, no dia 20, passou agora uns dias passados, ela teria que pagar os 40% que ela está adiantando referente ao pagamento que seria do mês seguinte, né? Aí a empresa ela teve problema por conta dessa divisão, ela não conseguiu usar o crédito para fazer o pagamento nesse dia 20 dessa antecipação, né? Então, era um caso de uma empresa que tinha lá 80% que ela conseguiu de crédito para fazer o pagamento da folha, e no final das contas ela conseguiu financiar apenas 50% do recurso que ela teria direito, tá? Bom, crédito, né, continuando aqui a questão de expansão de liquidez, houve também uma ação do governo importante para você aumentar a liquidez do sistema, né? Então teve redução temporária durante a pandemia, por volta de 3 meses, era 31, teve uma redução para 25, já está em 17%, né? Houve liberação de capital das instituições, lá que você tem do ACCP, que era 2,5, agora está 1,25 por ano, né? Então, assim, o governo federal, nesse quesito, ele fez a parte dele, ele trabalhou nesse sentido, mas o que a gente tem percebido na prática, né? Isso não tem chegado na ponta, né? Então, o pessoal vem dizendo, há um empossamento de crédito, né? Então, mesmo o governo tendo aumentado a liquidez, isso não está se concretizando em aumento de crédito, porque o banco, por conta do risco, ele está segurando e não está repassando
não está concedendo crédito para essas empresas, tendo em vista a situação, né? Como há um aumento de risco, há um movimento dos bancos para se resguardarem, né? E também não tem nenhuma medida até o momento que combateu, né, visou tentar essa redução aí do spread bancário. Exceto essa linha emergencial que eu citei passado, que não, né, foi excluído totalmente o spread e aquela taxa lá final, que não tem nenhum valor adicional para os bancos. Bom, e por último, esse aqui é o mais complicado, que impacta, né, diretamente lá os empregados, mas assim, analisando friamente, ele acaba sendo algo, às vezes, necessário em alguns casos, né? A gente tem também acompanhado de perto aqui as empresas, as indústrias aqui da nossa região. A gente já tem sinalização de várias empresas que provavelmente vão fechar as portas, empresas sinalizando redução de 50% na demanda, né? Até a gente fala demanda, mas o pessoal não tem quarentena. A indústria ela não foi afetada porque tem aquele entendimento de que ela não tem atendimento ao público, né? E boa parte da indústria ela afeta os itens essenciais, né? Então, por exemplo, você não pode fechar uma empresa que faz parafuso, porque esse parafuso ele entra lá no equipamento que vai para uma UTI. Então é difícil você mensurar quais itens, quais setores da cadeia industrial são essenciais ou não, né? Mas o que tem acontecido também? Você tem indústria lá que estava funcionando, mas como todo o comércio está fechado, lá as lojas, distribuidores, lá para quem eles vendiam, aí perdeu meio que a razão de ser. Eles poderiam trabalhar, mas não tinha demanda, né? Então, boa parte das indústrias também adotaram essa questão de antecipação de férias, de redução da carga horária, né? E teve também já várias demissões. Bom, o que eu levantei aqui de principais pontos? A permissão lá, né, deixou mais simples a questão de você instituir o home office, né, o teletrabalho. É só uma questão lá, prazo de notificação de 48 horas. Flexibilizou também as regras sobre as férias. Facilitou lá a questão do processo de banco de horas, né, para você conseguir fazer a compensação até 18 meses. Até o CIESP, a entidade, adotou isso durante um tempo. Então, assim, o funcionário poderia até ficar com banco de horas negativos, aí depois isso seria descontado, seria regularizado aí no prazo de 18 meses. E também tem o programa emergencial lá de manutenção do emprego e renda, né, que permite a redução de jornada e salários, né, de 25%, 50% ou 75%. Aí aqui a questão ela tem que ser proporcional, né? Então, se tem uma redução de 25% da jornada, a redução do salário também é de 25%, né, e assim sucessivamente. E porque aí você tem que manter o valor da hora, ele precisa ser mantido, né? E também permite lá a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Tem uma cláusula interessante que, caso tenha, isso pode ser complementado lá com a ajuda do governo, né, em questão de uma ajuda de custo que ele dá para, por exemplo, teve lá a redução do salário, a uma complementação do governo para apoiar essa pessoa aí durante esse período. Criado também uma instituição que, se o empresário quiser, ele poderia dar uma ajuda de custo para esse funcionário que teve uma redução de jornada ou suspensão do contrato, a título indenizatório, né? Então seria um valor que não ia entrar no imposto de renda do funcionário, ele não teria encargos financeiros em cima desse valor, que é uma forma também o governo permitiu para as empresas ajudarem aí os seus funcionários, né, os seus colaboradores. Bom, pessoal, era basicamente isso, esses eram os principais pontos, né? Reforçando, eu voltei aqui na tela inicial, esse é o site assim, de consulta, ele está até bem didático, bem explicativo, tem um canal aberto também, caso, né, tenha as novas dúvidas, se vocês quiserem submeter, e ele como eu comentei no início, atualizado aí quase que diariamente. Certo? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Eu fico aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida.
que eu consiga. Obrigada, Marcelo, pela apresentação dos pontos. Quem tiver alguma dúvida e quiser colocar no chat aqui, ou se quiser mandar pelo formulário também, eu vou até checar se a gente já tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Thiago, pode falar. Marcelo, boa tarde, tudo bom? Thiago, bem, e você? Joia. Marcelo, acho que você tocou num ponto crítico aqui, foi um dos motivos de eu ter assistido essa transmissão, foi exatamente essa percepção. Eu tive essa experiência de ir até o banco várias vezes, e as Sim, notícias que eu li não se refletiam naquilo que o banco estava oferecendo, né? sim, sim. Não só na Caixa, como o Banco do Povo, enfim, várias situações aí que eu fui e voltei, inclusive coisas que o próprio banco diz e depois no dia seguinte, insistindo mais, ele disse outra coisa. Uhum. Queria saber uma coisa, tem algum lugar para a gente recorrer em relação a isso? Porque, teoricamente, existe uma movimentação no governo para que a ajuda chegue na ponta. E quem está representando isso é o banco. Então, quem poderá nos ajudar nesse Então, acho que problema? quem poderia ajudar é o governo, né? É o governo federal. Houve algo nesse sentido, já o CIESP, né, as entidades da Fiesp, já foi feito uma ação de pressão em cima dos bancos para tentar mudar isso, né? Acredito que surgiu o efeito por conta dessa linha que foi apresentada, essa linha emergencial aí para a folha de pagamento, né? Mas aquela tá história, enquanto o banco ele tiver o risco, é difícil, vamos dizer assim, você obrigar o banco a emprestar. Esse é um problema que a gente já vem enfrentando há muito tempo com o BNDES, né? Isso até antes mesmo de crise, porque como é que você obriga? Você pode fazer uma pressão, né? Você pode, mas não tem nada que institui que possa obrigar o banco a liberar esse crédito, porque o risco é dele, né? Então, como é que você obriga o cara? Fala assim, ó, você vai ter que emprestar, mas se o cara não pagar, aí o problema é teu, né? Essa que é a grande questão. Mas é complicado, isso é uma reclamação a cada 10 empresas que entram em contato aqui com o Ciesp para falar dessa questão de crédito, as 10 empresas reclamam, né, desse problema, né? O que eu posso te adiantar, te dar algumas dicas, tem alguns, isso até voltando um pouquinho para o BNDES, que tem, né, que foi anunciado aí bastantes linhas e que eles e que tem assim alguns bancos que historicamente trabalham mais com o BNDES, tá? Então, até quando você fala, BNDES é público, então quem são os bancos que trabalham mais? É o Banco do Brasil e a Caixa. Não, não. O banco que mais opera linhas do BNDES é o Bradesco. Em segundo lugar, é o Santander, tá? Então, de repente, se você quiser buscar alguma linha do BNDES, a recomendação seria que você procurasse um desses dois bancos, tá? Mas é aquela história, né? Você já teria que ter, eu acho, algum relacionamento com esses bancos para você ter sucesso também. Tá? Espero... Eu sei que eu não respondi, mas assim, a situação é essa mesmo, é complicado. Bom, tá joia, Marcelo. Obrigadão aí pela explicação e é bom saber que a gente não está sozinho, né? Não, tá bem complicado, infelizmente. Tá joia. Obrigado. Imagina, abraço. Marcelo, tem uma outra pergunta do Ronaldo. Ele pergunta: microempresas que utilizam mão de obra terceirizada sem funcionário CLT terão apenas o benefício de postergação de tributos, então? Sim, sim. Porque até assim, por exemplo, essa linha que eu falei de financiamento, ela é específica para folha de pagamento, né? Então, a empresa, elas têm, o que as empresas fazem? Elas têm os bancos que operam lá o pagamento da folha dela. Então, ela tem que entrar com o banco dela e solicitar esse crédito, né? Infelizmente, não tem muito o que fazer. Fica... É pouca ação nesse sentido para apoiar assim, as empresas, né? Ele agradeceu. A Flávia
também está perguntando de ter a sua opinião quanto a um trabalho que estou desenvolvendo. Ô, Flávia, se você quiser falar, pode ficar à vontade, viu? Tudo bem. Marcelo, eu acabei entrando, pegando quase o finalzinho da reunião, né? Mas eu gostaria de estar compartilhando com você uma situação que eu já tinha até exposto com o Saulo, etc. Hoje eu estou desenvolvendo um trabalho, sai um pouco da contramão aí de tudo que a gente está vivenciando, né? Eu estou prestando um serviço para uma empresa, eles estão em fase de expansão de uma nova linha de produção, que foge até do que eles produzem, né? Então, eles estão no segmento de desinfetantes e estão indo para a parte de nutrição animal para fechar um ciclo que eles consideram, né? E, assim, para mim é tudo muito novo, o levantamento de fundos, de investimento, etc., né? E, assim, eu procurei BNDES, estudei um pouco do BNDES, estudei FINEP, vi Desenvolve São Paulo, da experiência que você tem, né? Até a hora que você falou do Bradesco, né? Eles têm essa correlação não, trabalho muito aproximado com o pessoal do Bradesco. Chegamos a ver algumas coisas com o Sicredi. Você tem alguma orientação? O que você percebe que acaba... que eu poderia ter, talvez, essa linha de crédito mais acessível? Assim, que caminho que eu poderia seguir, que poderia talvez facilitar o minha obtenção de receita, né, de recurso. A empresa ela já atua na área de desinfetantes, né? Você falou. Isso. Ela já tem faturamento. Tem faturamento, tem mais de 25 anos. Hoje ela é considerada pelo capital que ela tem de médio porte. Tá. E o montante que ela teria, que ela precisa, que ela quer solicitar, seria de quanto? Hoje a gente está avaliando em torno de 3 a 4 milhões. 3 a 4 milhões, e seria um projeto de investimento? Seria investimento, parte imobilizada, equipamentos, capital de giro? Isso. Tá. Eu, assim, acho assim, até não sei se você pegou na apresentação, que eu dei uns dados históricos, assim, eu tenho essa informação porque o Ciesp, ele é um posto avançado do BNDES, então a gente tem essas informações, né? Então, assim, os bancos que operam, historicamente mais operam as linhas de crédito do BNDES, que eu acho que seria o caminho mais indicado para vocês, é o Bradesco e o Santander, nessa ordem, tá? Primeiro o Bradesco, depois o Santander. Esse é o caminho. Esses dois bancos seriam o caminho, né? Eu não sei como que está, até o pessoal está com muita dificuldade, porque a maior parte dos bancos estão tudo em home office, né? Essa parte de escritório está meio complicado o acesso com eles. Eu não sei se nesse momento dessa crise vocês vão conseguir... Não é agora, a gente está levantando está em fase de budget, né? Levantando todos os orçamentos, etc. E é questão aí para a hora que essa crise, esse isolamento passar, né? Então, acredito que deva ser aí nos próximos meses, próximo trimestre. O caminho é esse. O pessoal da Desenvolve SP também, como a empresa já tem um estoque de faturamento, né? E até a Desenvolve SP também tem operado as linhas com o BNDES. Ainda assim, a gente tem outro problema, né? Das empresas, que é dos bancos, de fazer a venda casada, que é proibida, né? Então, quando o pessoal tem a linha do BNDES, eles acabam, me ajuda aqui fechando um seguro, me ajuda, isso também não pode, é proibido, né? Mas as empresas acabam optando por fazer isso só para facilitar e agilizar a liberação do crédito, né? Mas, assim, recomendo, seria nessa ordem, Bradesco, Santander e Desenvolve SP, que seria mais fácil. Perfeito, obrigada, viu? Marcelo, eu tenho mais 3 perguntas. A primeira é do Saulo, do Spera. Marcelo, como você está enxergando a retomada dos negócios após a pandemia? O que as empresas poderiam fazer para se planejar para o período pós-crise? Então, eu acho que eu vou dar a minha opinião, tá, pessoal, não a opinião do Ciesp da casa, porque até eu não
como gerente, eu não poderia opinar, isso caberia aos diretores, tá? Mas eu sou, por exemplo, sou a favor desse isolamento que teve, mas eu entendo assim, até esse isolamento foi uma maneira de a gente ganhar tempo para se preparar para a gente voltar às atividades econômicas, né? A gente não pode ficar indefinidamente em quarentena, a gente precisa retomar o quanto antes, né, essas atividades econômicas, porque a gente já tem 1 mês e alguns dias, né, que a gente está nesse sistema e o impacto econômico ele já está devastador, vamos dizer assim, já está bem complicado para N empresas, né? Mas assim, eu fico preocupado porque eu acho que a gente não atingiu o pico, né, da pandemia, a gente não está testando. Eu até imagino assim, o tempo era o espaço que a gente teria para ganhar tempo para se preparar. Como que a gente se prepara? Aumentando esses leitos de UTI, fazendo esse trabalho que foi feito, né? Que bem ou mal a gente tem alguma sinalização nesse sentido, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas a questão dos testes, de novo, aproveito aí para parabenizar a Supera, a gente não está testando, né? Está testando muito pouco, a gente está testando aí milhares e milhares de pessoas para até conseguir controlar melhor a contaminação desse vírus e permitir essa retomada econômica, né? Então eu tenho muito medo, assim, a gente não tem perspectivas, não é claro, o Ciesp e a Fiesp lançaram um plano de retomada econômica, né? Isso está no link daquele site que eu passei, tem um plano lá da casa. Mas eu tenho medo de a gente retomar as atividades econômicas aí nos próximos dias, né, nas próximas semanas, e ver que a situação ela vai se complicar, que vai aumentar o número de infectados, o número de internados, o número de mortes, e acabar tendo algum retrocesso, né? Voltar a ter essa questão de isolamento, dessa quarentena. E eu fico assim muito preocupado, né? Mesmo porque a gente não tem esse horizonte, ele não está claro. Assim, ele está claro que em breve vai ser retomado, né? Eu acredito que comecinho de maio a gente já vai ter. Assim, aqui o Ciesp a gente tem trabalhado num esquema de plantão, mesmo porque como a gente atende as indústrias têm uma questão de serem atividades essenciais e elas não pararam, né? Então a gente tem uma série de serviços que nós prestamos, então a gente tem operado aqui com os devidos cuidados e de isolamento, de proteção, de álcool gel, enfim. Mas então eu tenho me deslocado constantemente pela cidade. Eu percebi nesses últimos dias, de quarta-feira para cá, um aumento significativo no volume de carros na cidade, de pessoas até circulando aqui no prédio do Ciesp, né? Então, assim, não está muito claro esse horizonte e eu, particularmente, fico bem preocupado. Eu acho que não acabou, não melhorou e teremos coisas sérias a serem enfrentadas aí nos próximos meses, né? E a gente tem a notícia hoje aí do Moro saindo do governo, né? Tem a questão do Bolsonaro tentando interferir na Polícia Federal, e tudo isso para ajudar, né? Para deixar tudo mais emocionante. Mas é complicado, Saulo, é complicado. Tenho mais agora 2 perguntas do Dalton, do Supera Park também. Você acha que as instituições financeiras estão mais sensíveis quanto às garantias? Aí depois eu faço a outra, acho melhor você responder uma por vez, sei lá. Não, continua a mesma coisa. Elas estão... Tem um trabalho para você ter lá a questão de fundo garantidor, né? Mas ainda isso tem sido um empecilho, isso impacta sensivelmente ainda na análise de crédito dos bancos e, consequentemente, na liberação de recursos. E a segunda pergunta dele é se o ideal é buscar financiamento atrelado à taxa de inflação ou à taxa básica de juros. Então, eu acho, isso, na verdade, assim, é caso a caso. Acho que a empresa ela precisa fazer conta, ver o que ela está, que taxa que ela está utilizando aí de projeção, né, dos indicadores econômicos, de Selic, de
de inflação, enfim, de tudo que envolve essa questão. E, assim, ela tem que simular, tem que fazer as contas. Eu acho que varia muito de casa a casa, de empresa em empresa, mas o que impacta mais é a questão da análise de crédito da empresa. É isso que vai definir se ela vai ter uma taxa mais ou menos competitiva. Ok. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser colocar no chat. Eu tenho uma pergunta, Marcelo, em relação a essas opções que o governo federal deu, desde financiar a folha de pagamento, a questão de reduzir jornada e salário e suspensão de contrato de trabalho, o que você acha mais adequado para as empresas? Olha, isso também vai caso a caso, tá? Eu vou até relatar aqui que eu tenho visto das empresas que eu tenho mais contato, das indústrias aqui da região. Quando você pega uma empresa um porte maior, ela não tem ainda acessado essas linhas de crédito, ela está conseguindo se manter sem acessar o crédito, né? E tocando lá a operação dela sem essa necessidade. Embora, até como tem essa questão dessa taxa, ela está interessante, eles têm até, acho que é 30 de junho para pleitear, então, cedo ou tarde, acho que quase todas vão acessar, né? Mas eu vejo assim, muitas empresas, acho que talvez as que mais necessitariam desse apoio são aquelas que não vão ter esse acesso porque elas já tinham lá algumas pendências financeiras. É aquela questão, como ela já estava com uma situação financeira mais complicada e tem a análise de risco de crédito que o banco faz, ela dificilmente ela vai ter acesso a esse recurso e possivelmente vai ser a empresa que vai quebrar, que vai fechar as portas aí durante esse período, né? Já vendo essa questão da flexibilização da questão da jornada, do salário, a gente tem a grande maioria das empresas anteciparam as férias, né? Até o Ciesp fez isso, né? Metade aqui da nossa equipe está de férias e tem já boa parte das empresas fizeram uma redução da jornada. Teve algumas que fizeram a suspensão e algumas outras que já tiveram demissões, né? Mas assim, acho que a grande maioria vão utilizar essa flexibilidade porque o impacto está sendo muito forte nas empresas, né? Você pega uma empresa que você tem relatos aí, redução de 50% do faturamento, 50%, 70%, 80% do faturamento é muito grande, né? Eu estava conversando com uma empresa têxtil, né, que faz uniformes ontem, e ele estava comentando, eles pararam, né, de vender praticamente os uniformes, tem uma coisa ou outra que eles estão vendendo, mas eles começaram a fazer as máscaras, tanto aquela máscara de pano como a de TNT, e também aventais, né, que tem, né, um volume grande, está com uma demanda grande por conta das empresas, até por conta do decreto municipal referente à obrigação, né, do uso de máscara, mas foi o que ele me falou assim, eu estou vendendo bastante desses itens, mas eles são muito baratos, né, muito pequeno, e é um faturamento que vai me ajudar a pagar a conta de água e energia só. Então, é um cenário muito complicado, vai ter muita quebradeira, e assim, dos males é o menor, né? É melhor você ter teu contrato suspenso, você ter redução de jornada de salário e a empresa sobreviver e você continuar tendo o emprego do que, né, o fechamento da empresa. Muito obrigada. Bom, muito obrigada pela sua participação, a sua disponibilidade. E se você quiser fazer algum comentário final para a gente encerrar. Não, agradeço o convite, a oportunidade, espero ter atendido a demanda do pessoal e mandar um abraço pessoal aqui, né? Já trabalhei muito tempo na Supera, é sempre bom rever bons amigos, né? O Saulinho,
próprio aí o João Borim, que está no grupo, né, o Dalton. Obrigado aí pela presença de todos, e abraço, e a gente fica à disposição, né? E reforço também aquele endereço que eu deixei na primeiro slide da minha apresentação lá, ou se quiser, só digita coronavírus, Fiesp, no Google, vocês vão achar o site, lá tem muita mais informação, tá? Tem também um formulário, se o pessoal quiser submeter perguntas para lá, o pessoal está sempre recolhendo essas informações e atualizando diariamente é uma munição aí para as empresas enfrentarem melhor essa crise. Tá? Muito obrigado pela paciência e pela oportunidade. Obrigada, então. Então, até mais, Até logo. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.